Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, galera? Sou eu, o André Arruda. Pois é, né? E esse é mais uma edição de Bom Dia pra quem, né? Pra quem? Pra você? Pra mim? Não sei. Pois é, a vida tem que seguir adiante. E hoje, sextou. Pois é, hoje é sexta-feira, dia 28 de janeiro. Estamos terminando esse mês já está chegando no final. Segunda-feira termina o primeiro mês de 2022 e, como você pode ouvir de fundo, talvez não esteja ouvindo, mas está chovendo. Tava fazendo um calor infernal, né, meu amigo? Agora chove. O São Pedro resolveu fazer aí uma grande demonstração de sua força de chuva e não chuva, né? Calor e não calor. Então a gente vai correr atrás aí dessa coisa aí. E nós que aguente, né? E nós que lutemos, né? E, como eu disse ontem para vocês, sextou, mas tu não sextarás, porque nós estamos com uma situação cada vez mais pesada, né? De Covid-19. Foi ontem 662 novas mortes, né, em 24 horas. É a pior marca desde outubro do ano passado. A média móvel de casos bateu um novo recorde. Isso porque nas últimas 24 horas foram registrados 228.972 novos casos. Então, vai ser complicado aí. Então, protejam-se, usem máscara, de preferência PFF2, tá? Evite aglomerações, tá? Cuide da saúde, se tiver sintomas, corre no médico, faz o teste. Eu sei que tá difícil fazer teste, porque tá todo mundo fazendo, todo mundo gripando, né? Mas vamos tentar aí, vamos pra luta aí. E eu sempre costumo dizer que nós estamos sobre a ditadura ideológica de quinta série, né? E antes de mais nada, eu quero dar um parabéns aos meus amigos babies que enfrentaram o Inspetor Faustão, né? E mostraram aí a que vieram ontem. Fizeram um bonito movimento de luta pelas vidas, e é o que nos resta, a gente lutar para sobreviver. E se a gente luta junto, a gente consegue, todos nós temos chance de viver. Se cada um por si, Deus por todos, continuar, talvez não sobre ninguém. Então, eu sempre lembro daquele, acho que é um poema de Brecht, que ele dizia que levaram o vizinho embora, mas como não era com ele, não se importou. Quando veio o outro, não se importou, outro não se importou, outro não se importou. Aí levaram ele. E aí ele não tinha para quem pedir ajuda, porque todos aqueles que estavam ao redor dele também tinham sido levados embora, presos. E essa é a grande verdade, né? Nós estamos vivendo sobre um pseudo-empoderamento. As pessoas
são empoderadas a serem individualistas e não entendem que é preciso ter uma união de forças para a gente conseguir ir para frente, né? Então, seguindo aqui a canção, né? Continuando aqui a situação aqui da ditadura ideológica de quinta série, né? O Bozo fez um revogaço, só que é um revogaço de mera conveniência, porque ele revogou uma série de decretos, inclusive de lutos oficiais, sendo que os decretos dos milicos, da morte de presidentes militares, ele não revogou. Por que será? Né? Por que será? Né? Em outra questão, aconteceu hoje um ataque com publicações racistas, tiração de sarro. Na verdade é ofensa mesmo, para ofender mesmo. Uma acadêmica que fez uma entrevista, né, que deu uma entrevista para o jornal Hoje falando sobre violência, foi atacada nas redes sociais. Só que quem atacou essas pessoas eram assessores do Bolsonaro, eram funcionários de primeiro escalão da Secretaria Especial de Cultura, né? Eu vou dar um nome a esses bois, né? Uma coisa, a gente sabe que a internet ela tem um campo muito aberto para racismo e precisa ser combatido fortemente nas redes. Agora, o que piora a situação é que são funcionários, são representantes, são representantes de primeiro escalão de Estado, servidores federais nomeados por esse governo que fizeram esse ataque rasteiro. Porque quando não se combate no campo das ideias, tenta-se a todo custo desequilibrar, provocar a outra parte. Ou simplesmente tentar usar de meios sórdidos para anular o opinador e não a opinião. Quer destruir a opinião maculando a imagem do opinador. E aí vem essas ofensas, porque essa especialista acadêmica é uma mulher e é uma mulher negra. E esses cabas safado, porque não tem outro nome para dizer, caba safado, esses cabas safado fizeram esse ataque, esse assinte, né? Que é uma coisa vergonhosa. E aí esses desgraçados, porque eu vi esse tweet aí, eles são um tweet verificado, gente. Cadê o critério, Twitter? Porque gente que faz besteira, que fala mentira, que faz ataques desse tipo, não deveria nem ter perfil no Twitter, ainda mais verificado. E aí, nessa toada aqui, eu tenho que me solidarizar ao Neil Young. Neil Young, músico, cantor canadense, que em protesto contra o Spotify, a gente sabe que esse podcast é hospedado numa plataforma fornecida pelo Spotify, tá?
Mas isso não impede a gente de fazer crítica. Não me impede de fazer crítica, entendeu? O Spotify, ele tem os canais exclusivos de podcast que você só encontra no Spotify. E nos Estados Unidos, tem um canal de podcast que é o mais popular do Spotify, que teve um episódio que houve o ataque às vacinas. Anti-vax. Um episódio anti-vax no canal de podcast exclusivo do Spotify. Então eles devem ter aí um dinheiro aí, eles pagam esses caras e tem retorno financeiro, porque é o canal mais ouvido de lá, de podcast, lá do Spotify. E eles mantêm esse canal. Não retiraram esse episódio mentiroso. Então o Neil Young fez o seguinte, já que eles querem manter o negacionista, ou ele ou eu, então eu vou me decidir sair. Eu vou retirar todas as músicas do meu catálogo do Spotify. Errado não tá. E tá certíssimo. Porque eu não vou querer ganhar dinheiro sujo. Foi essa a linha de raciocínio dele. Ele tem razão. Aí você, mas André, você está sendo hipócrita. Porque você está numa plataforma fornecida pelo Spotify, que é o Anchor. E o Anchor é uma plataforma do Spotify. Só que assim, neste momento o Anchor no Brasil ainda não tem ferramentas de monetização, tá? Eu deixo um negócio, um spot, uma chamada patrocinada do Anchor em cada um dos meus episódios, geralmente é no começo do episódio. Só que aqui ela é uma plataforma gratuita e você não encontra em outros lugares plataformas gratuitas que oferecem os recursos que o Anchor fornece. Se o Brasil tivesse outra plataforma, eu migraria, mas não tem. Entendeu? Então hoje, para fazer podcast, você precisaria ter um plano de hospedagem que possua recursos, ou uma assinatura, ou um contrato, ou um contrato com uma empresa para poder hospedar esses episódios, entendeu? Não é fácil. A vida do podcaster brasileiro não é fácil, tá? E é um trabalho que você precisa fazer. Não é só você pegar, falar o negócio e botar no ar. Você tem que montar as artes. Você tem que fazer a divulgação. Não é simples. Não é simples. E eu falo isso com o gabarito de ser formado em especialização em influência digital pela faculdade AMB, Universidade AMB Morumbi. Obrigado, AMB Morumbi, por essa oportunidade de aprendizado. Mas o ponto é esse, entendeu? A gente tem que fazer o protesto de acordo com os recursos que a gente tem. A gente não pode, por exemplo, chutar a própria corda que a gente está segurando, cortar a própria corda que a gente está segurando. Então a gente precisa trabalhar muito bem isso, para que não haja para que quando for possível, a gente fazer o protesto do jeito certo. A gente faz o que dá. Então, o que eu fico aqui é o apoio ao Neil Young. O Spotify precisa ser responsável com as coisas que publica, assim como o Twitter tem que ser responsável com as coisas que publica. O YouTube precisa ser responsável com as coisas que publica. Porque não é a mensagem, mas é o meio por onde essa mensagem passa.
Então precisa haver ajustes nessa plataforma, ferramentas melhores para denunciar desinformação na rede, tanto nas plataformas da Meta, que é Facebook, WhatsApp, Instagram, como nas plataformas do Google, que no caso hoje é o YouTube, né? E mecanismos de busca do Google e outras plataformas. Ainda tem essa treta do STF com o Telegram. Eu acho que seria de bom tom o Telegram responder, colaborar. Gente, é uma coisa tão simples. Eu vi um artigo aqui um artigo de uma que foi publicado no UOL, é um artigo de uma não é uma colunista, mas ela é responsável, ela é parte de uma plataforma de fact-checking, que é, se eu não me engano, Aos Fatos, e que defendeu que precisava buscar mais informações para que seja porque banir assim pura e simplesmente o Telegram pode não ser a solução. Eu concordo em parte com isso, mas tem um fato que talvez ela não tenha notado. Quando ocorreu aquela história de disparos em massa em 2018, antes disso, na greve dos caminhoneiros, houve uma mobilização muito forte de caminhoneiros para fazer aí a mobilização deles. E no caso desses disparos em massa, houve um trabalho muito forte de empresas de robôs para poder fazer essa máquina funcionar. Não é porque o Telegram tem apenas uma pequena parte de usuários no Brasil, dos usuários de telefone no Brasil, apenas uma pequena parte usa o Telegram, de que caso ocorra um processo de controle com a colaboração da Meta, esses usuários mal intencionados não migrem para o Telegram. Lembra que inventaram uma rede social só do pessoal de direita, que é acho que é Parler, não lembro. Essa rede social, ela foi criada como alternativa às outras redes sociais para haver troca de informações entre essas pessoas que têm esse alinhamento ideológico. Então, a questão não é a situação atual do Telegram. É o potencial que o Telegram pode ter em relação à desinformação nas redes em um processo eleitoral. É isso. E por falar em justiça, você viu que o Bolsonaro ele foi convocado a depor presencialmente na Polícia Federal hoje. Está sendo convocado. E foi por determinação do STF. Vai ter uma queda de braço? Vai. Vai acirrar ainda mais os ânimos? Vai, com certeza. Trata-se do inquérito de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Né? Soninho, hein? Não é interferência da PF, não. É de um inquérito de vazamento de dados sigilosos de uma investigação não finalizada da Polícia Federal. O presidente vazou numa live dados de uma investigação na Polícia Federal, agora eu nem lembro do que se trata. E aí foi inquirido pelo STF a depor sobre isso.
Quem passou essa informação? É um inquérito sigiloso. Quem passou? Aí que vamos descobrir o que é e o que deixa de ser. E aí essa questão de ser presencial é que ele foi pedido, né, a Advocacia Geral da União pediu para que não fosse presencial, fosse por escrito, alguma coisa assim, ou virtual, sei lá. Não aceitaram. Então vamos ter mais uma queda de braço entre presidente e Congresso, é isso que ele queria mesmo. Confusão é com ele mesmo, é com o presidente mesmo. E aí é que vai pegar aí o negócio. Bem, falar de esporte aqui, teve a estreia de São Paulo Paulistão e perdeu. Perdeu para o Guarani em Campinas, mas eu vou te contar, hein? Foi 2 golaços. 2 golaços do Guarani. O outro que o menino que pegou e deu um chute cruzado no ângulo do goleiro Volpi. E o outro foi uma cobrança de falta perfeita. São Paulo diminuiu com o Calheri, mas o Brasil jogou hoje nas eliminatórias da Copa, empatou com o Equador em Quito, mas o que foi marcado esse jogo? O árbitro fez um monte de lambança e só não cagou o jogo de vez porque o VAR interviu. Falta, pênalti marcado para o Brasil, expulsão de goleiro, 2 pênaltis, né? 2 pênaltis marcados contra o Brasil, expulsão de goleiro, que foi desfeita, tudo isso foi desfeito pelo VAR. Aí fica difícil, né, defender o futebol sul-americano. Desorganizado. Quer ver um exemplo? Nesse mesmo jogo, foram 18 minutos de paralisação. O juiz me dá a pachorra de me dar apenas 9 minutos de acréscimo no primeiro tempo. A metade do tempo que deveria ter sido dado de acréscimo. E é isso porque isso não tem VAR que interfira. Mas é uma coisa que não vale a pena. O Brasil até que jogou razoavelmente bem, sentiu um pouco a falta de alguns jogadores, né? Perdeu o jogador, expulso, né? Teve um jogador que foi expulso, inclusive. E o Brasil chegou a 31 jogos sem perder nas eliminatórias. É a maior série invicta do Brasil em eliminatórias de Copa do Mundo. Vai dizer, 31 jogos, mas o Brasil ele não disputou tudo isso de jogos nessa, né? Desculpe. Não, de fato não disputou, mas aí você conta com as eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, tá? Então, vamos ver aqui. Porque, se eu não me engano, a Argentina jogou e ganhou, eu acho. A Argentina ganhou do Chile, que é um futebol que, desandou. O futebol chileno desandou. O Uruguai ganhou fora de casa do Paraguai e o Brasil empatou com o Equador. O Brasil agora está na fase de teste, porque já se classificou, né? Quantos jogos aqui são? São 10. São 10 equipes e é turno e retorno em pontos corridos. Então isso significa que são 18 jogos. Então ainda vai ter mais uma rodada ainda. No começo de fevereiro, dia 1º de fevereiro, no Mineirão, Brasil e Paraguai, às 9h30 da noite. Aí vai ter os 2 últimos jogos em março. E aquele jogo que foi interrompido, Brasil e Argentina, como é que ficou? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Que, se eu não me engano, foi a 11ª rodada. Não.
foi cancelado e não tem remarcação. Era o jogo da 6ª rodada, Brasil e Argentina, que teve aquela confusão da Anvisa. Até agora, nada. Mas é assim mesmo. Vamos ver como é que vai ser. Então, meus queridos amigos, deixa eu só dizer uma coisa aqui para vocês, tá? Bebam bastante água, viu? Tem que beber água. Eu vou te falar por quê. Beber água faz bem pro metabolismo do corpo, tá? Elimina toxinas, tá? Ajuda a eliminar toxinas do organismo, que aumenta a diurética do corpo, tá? Eu costumo fazer o seguinte, tomar um copo de água assim que eu acordar e antes de dormir. Antes de dormir eu já tomo um copinho de água, tá? E eu sempre lembro que essa série de Castor e seus escapes do Bom Dia Pra Quem, ele é liberado sempre às 6 horas da manhã de segunda a sexta. Então, hoje acabou esse episódio, só na segunda-feira, dia 31 de janeiro, é que vai ter outro, tá? Fazer assim. E eu tô começando a pensar, planejar aí outros episódios das séries regulares, aquele que eu pego um assunto e falo bastante. Coloco em partes e vou falando bastante. Pego um assunto e vou botando para lascar. E é isso aí, gente. Ó, não esqueçam de seguir nas redes sociais. Tá lá as descrições na descrição do episódio tem os links, né? E eu posso te dizer ainda mais, né? Você está ouvindo num agregador de podcast, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox. Comente, favorite, dê a sua opinião. É muito importante, inclusive, para que outras pessoas possam conhecer esses episódios. E ouçam, pode ouvir bastante. Tem lá meus contatos lá. Vocês podem interagir comigo nas mídias sociais, se vocês puderem me seguir. Gente, no Twitter não tem nem 1000 seguidores, gente. Me ajuda aí, rapaz. Ajuda aí. Me ajuda, pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Se cuidem, tá? Se protejam, pelo amor de Deus. E que seja uma sexta-feira maravilhosa, um fim de semana fantástico para todos vocês. Beijos e abraços e até breve. Este episódio é produzido pela Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar esse episódio e outros do podcast Castor e seus escapes através do endereço anchor.fm/castor ou também através das plataformas de podcasting e também de streaming. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Breaker, Castbox, PokerCasts, Radio Public, Stitcher e também através do Deezer. Você também pode seguir nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram através do @castor.podcast. Também estamos no YouTube.